Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal aqui no meu, no seu, no nosso programa Já Deu Tudo Certo pela viamorena.com. E toda semana nós temos um convidado ou uma convidada para contar a sua vida, sua trajetória, a sua história, para mim e também para você. Meu convidado de hoje, advogado, professor e um grande e querido amigo. Quer saber quem é? Fica comigo aí que eu já te conto. Fim do mistério, estou aqui com ele, professor, mestre, advogado e um querido amigo, Walter Pereira. Meu querido, satisfação recebê-lo aqui. Isso aí, professor Diogo, né? Primeiramente eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui no programa, né, na viamorena.com. No programa Já Deu Tudo Certo, né? E só de estar no programa onde o nome Já Deu Tudo Certo, realmente é um programa fantástico e aqui parabenizo também pelo sucesso e pela audiência que a gente vem constatando no dia a dia no seu programa. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, satisfação é nossa, né? Aqui a gente só apresenta e colhe essas histórias, essas trajetórias, porque todo mundo tem algo para contar. E os nossos convidados aqui, nós temos a alegria de receber pessoas como você. Muito obrigado. Que tiveram uma trajetória de vida, né, que não foi fácil, mas que acreditaram e já deu tudo certo. Exatamente. Né? Na vida, né, professor Diogo, nada é fácil. É verdade. Né? Nós caminhamos e trilhamos por caminhos que eu costumo dizer o seguinte. Primeiramente, eu agradeço a Deus porque sem Deus nada seríamos. Né? E muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho. Então, você tem duas opções na vida. Ou você vai em frente ou você para no meio do caminho. Né? E eu sempre ouvi dizer que na vida 85% das pessoas fracassam. E 15% elas dão certo. Mas tudo isso em detrimento de que elas não desistiram no meio do caminho. E chegou um dia que eu disse, diante de tudo aquilo que eu já havia passado, que vou relatar para vocês daqui a pouquinho, eu decidi estar no meio dos 15% que não desistiram. E que trabalha arduamente todos os dias e vem vencendo aí a cada dia essa vida que não é fácil. Mas sempre com muito amor às pessoas, com muito carinho, com muito respeito, porque é assim que eu gosto. Principalmente amando a todas as pessoas. Fácil não é, mas é possível, né? Sempre é possível, né, professor Diogo? Eu digo que às vezes as pessoas não conhecem a sua história. Muitas às vezes te vejam onde você está, mas elas não sabem de onde você veio, o preço que você pagou para estar ali, de que maneira tudo isso aconteceu. E no meu caso, como na maioria das pessoas que nós temos aí, não foi diferente. Tudo teve um preço, tudo teve como que eu vou dizer para você? Nós tivemos que ralar na vida, né? Tanto para crescer na vida quanto para estudar. Eu perdi meu pai muito cedo. Né? Eu com 18 anos, para o senhor ter uma ideia, eu perdi meu pai. Aí você imagina, cuidar de 2 irmãos mais uma mãe. Comecei a trabalhar, tinha 13 anos de idade, professor Diogo. O senhor acredita? Acredito. E hoje é raro isso, né? Nós vemos hoje, né? É até proibido, né? Até proibido, mas na minha época, isso acrescentou muito na minha formação e principalmente também no meu caráter como cidadão brasileiro, né? E isso eu vejo hoje, por exemplo, com 13 anos eu comecei a trabalhar. Aí você imagina, hoje eu estou aí com 37 anos de idade, não me fez mal e sou o homem que sou hoje, graças a tudo isso que Deus vem colocando na minha vida. Comecei a trabalhar com 13 anos, comecei a trabalhar no Detran, Departamento Estadual de Trânsito, e na época, professor Diogo, eu era aprendiz. Sim. Eu fui um aprendiz. Comecei lá como aprendiz na época do Detran, e assim foi indo a minha trajetória. Trabalhando. Comecei como menor aprendiz, aí passei pela iniciativa privada também, e outros lugares também que a gente começou a trabalhar. Perdi meu pai com 18 anos de idade, como eu disse a você. Não foi fácil, né? Uma trajetória de vida conturbadíssima. Fiquei com 2 irmãos e a minha mãe para sustentar. E para você ter uma ideia, a minha maior preocupação, professor Diogo, sempre foi dar o melhor para os meus irmãos. Tenho 2 irmãos chamados Luiz e Luciano, são gêmeos. Para você ter uma ideia, são gêmeos. Mas hoje eles estão, graças a Deus, todos criados.
e muito bem criados, graças a Deus. Mas a minha preocupação era dar a sustentabilidade para eles. O que comer, o que vestir, como estudar. E a minha preocupação sempre foram eles, né? Tem uma diferença de 2 anos de idade. Se formaram, graças a Deus, os dois, lá atrás. E eu, na verdade, consegui começar a minha faculdade, eu tinha 25 anos de idade. E quando muitos não acreditavam em mim. Porque na vida é assim, professor Diogo, às vezes, até as pessoas da sua própria família duvidam de você. Mas existe uma única pessoa que precisa acreditar em você. Você mesmo. Você precisa acreditar em você. E aquilo tudo servia de combustível para a minha vida, para que eu pudesse, de uma maneira muito serena e tranquila, não provar nada para ninguém, mas para provar que eu podia, sim, conquistar aquilo que eu gostaria de ter ou de chegar. Até mesmo porque Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, hoje, você pode ser o que você quiser. Se você quiser ser um médico, você vai ser um médico. Se você quiser ser um advogado, você vai ser um advogado. Se você quiser ser um engenheiro, você vai ser um engenheiro. E se você também não quiser ser nada, você também vai ser nada. Vai ser aquilo que quiser ser, né? Aquilo que você quiser ser. Você tem a opção de vida de ser o que você quiser ser. Comecei minha faculdade com 25 anos de idade. Não foi fácil também, porque eu não imaginava que realmente era aquilo, né, que eu gostaria de fazer. Fiz o vestibular, na época para a universidade que era uma das melhores aqui no Mato Grosso do Sul, se não a melhor, que era a UNAES. E passei no vestibular. Comecei a minha faculdade de Direito e confesso que os primeiros semestres, como acho que de qualquer tipo de curso, é cansativo, né? Mas, enfim, passaram-se o primeiro semestre e eu me recordo, professor Diogo, que foi uma situação muito engraçada. Minha primeira prova que eu fiz na faculdade, tirei uma nota vermelha. Nossa. E a galera toda da sala, porque tem a galera do fundão e a galera da frente, né? E a galera do fundão, todo mundo tira nota... Perdão. A galera da frente, que a gente fala que são os nerds, né? A galera do CDF e tal, todo mundo tira nota boa e não sei o quê. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Posso ficar para trás desses caras, não. E não vou ficar para trás deles, não. Comecei a estudar, professor. E estuda. E minhas notas começaram a melhorar. E um detalhe, saí do fundão, galera. No fundão, vou falar uma coisa para vocês, viu? Não é para qualquer um, não, viu? Fundão, se você não tiver muito discernimento, você está enroscado. Então, ó, dica para vocês, saia do fundão, vai para frente. Diante disso, fiquei nessa expectativa realmente da faculdade. E detalhe, pensava assim, como vou pagar a faculdade? Porque era uma faculdade privada. E tem um diferencial de águas na minha vida, que eu vou chegar lá. Eu tenho um tio que hoje ele é como se fosse o meu pai. Se chama Edsel. Esse cara, ele foi realmente um pai na ausência do meu pai. E um cara que me deu total apoio na minha formação. Eu digo assim, que sem o meu pai, sem a minha mãe, sem a minha família, e sem esse tio e a família dele, talvez hoje eu não estaria aqui conversando com você, ou talvez eu não estaria nem formado. Então ele foi fundamental na sua vida. Ele foi essencial. E fundamental também. Veja bem, eu trabalhava em 2 períodos durante a minha formação da faculdade. Eu entrava às 7 horas da manhã numa empresa privada, que era uma empresa de engenharia, saía apenas às 17h30. E já ia direto para a faculdade. E a minha aula, ela começava às 18h35. Era a aula que começava. 1h05 ali. Corrido. Só que aí tinha um detalhe. No meio desse lapso temporal aí, muitas vezes eu ia para a faculdade com fome. Eu não tinha o que comer. Porque quando você é acadêmico, você vive numa pindaíba desgramada, né? Porque essa é a verdade. O acadêmico é assim, não tem jeito. E, rapaz, eu vou te contar aqui agora
aonde eu comia a maioria das vezes que eu ia para a faculdade. Onde? Eu digo sempre assim que eu pedia perdão a Deus antes, mas onde eu fazia uma refeição antes de ir para a faculdade, e isso pouquíssimas pessoas sabem, era na Pax Nacional. Era uma funerária, acho que é ainda uma funerária, que fica na 3 de maio, ali em frente ao Comper, né, um supermercado que nós temos ali. Ali, toda vez que tinha velório, eu dava aquela passadinha ali, e era uma situação muito engraçada, porque você tinha que ser um ator, era muito engraçado. Eu entrava no velório, né? As pessoas, eu chegava e falava assim, pô, meus sentimentos, não sei o quê, Deus conforte a família e tal, e me direcionava ali para a cozinha, né? Tinha um pessoal que servia ali o suco, a bolacha, ou o sanduichinho, era onde eu comia, cara. Poucas pessoas sabem disso, porque, infelizmente, professor Diogo, Sim. às vezes as pessoas não se preocupam em saber como você está. E como você se comporta no seu dia a dia, ou se você está precisando de alguma coisa, ou se você não está. Infelizmente, a gente não vivencia isso mais hoje em dia. Mas eu tento passar isso para as pessoas que caminham comigo hoje em dia, que é necessário sim que você ame as pessoas, que é necessário sim que você se preocupe um com o outro. E o essencial, nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Diante disso, eu ia para a faculdade. Chegava na aula, às vezes atrasado, mas às vezes eu conseguia chegar no horário, nesse deslocamento. E essa trajetória a pé? Na época, ou eu ia de ônibus, ou pegava carona com alguém, e do meio para a faculdade, para frente, esse meu tio, que é o meu pai, hoje, que eu digo, ele me abençoou, mas já vou chegar lá. Você vai ver como, assim, meu amigo, se você tem fé, querido, se você acredita que Deus pode fazer muito mais por você, fica tranquilo. Descansa em Deus, porque as coisas vão fluir. E eu ia para a faculdade, nesse horário, ficava até as 22h35. Saía da faculdade, e o meu tio, na época, tinha um bilhar, né, que se chama Edicels Bilhar, e saindo da faculdade, eu ia ajudar ele no bilhar. Tá brincando? Ficava até as 5h30 da manhã. Ô, louco. Todos os dias. 2 trabalhos e mais a faculdade. E isso, professor Diogo, é uma coisa engraçada, porque eu conto para as pessoas não acreditam. Fala assim, mas durante quanto tempo você ficou nisso aí? Querido, durante 5 anos eu fiquei nisso. Estudando, trabalhando e trabalhando. Mas, Walter, quando é que você estudava? Digo para você. No deslocamento que eu fazia do trabalho para a faculdade, e nos 30 minutos de intervalo de uma aula para outra, eu corria para a biblioteca para poder estudar. E o descanso? Não existia. Tá brincando. As pessoas me perguntavam, mas quando você dormia? Não me lembro. Eu não me lembro dessa parte de dormir ou não dormir. Por isso que eu volto muitas vezes na questão de que, muitas vezes as pessoas não sabem o que se passa na sua vida. Mas essa foi uma trajetória durante 5 anos. E sempre fui um dos melhores alunos da turma. Fui líder da minha sala, sempre gostei desses movimentos estudantis, sempre de uma maneira a se dialogar, a conversar, e isso se passou 5 anos da minha vida nessa trajetória. Foi fácil? Confesso a vocês que não foi fácil, mas não me matou. Hoje eu estou aqui. Me formei em Direito, fiz 2 especialidades, estou fazendo agora a 3ª numa instituição que acho que é o sonho de várias pessoas, que é a PUC. Hoje eu faço mais uma especialização na PUC, me tornei docente, sou professor, amo ministrar aulas, amo ensinar, até mesmo porque, professor? Sim. O conhecimento ele não foi feito para ser retido. Com certeza. Se engana aquele que reter conhecimento vai lhe fazer bem. Pelo contrário, um docente ou um líder de excelência, ele sempre vai preparar
discípulos melhores do que ele. Uhum. A humildade é essencial em qualquer profissão. Sim. E as pessoas precisam entender essa situação. Virei professor, uma das profissões que eu mais admiro na vida, porque você passar o conhecimento não é fácil, não é fácil, mas não foi fácil também. Mas se me perguntarem, professor, mas você se arrepende de alguma coisa? De absolutamente nada, querido. Porque hoje eu posso dizer para você com toda certeza, não doeu. Muitas vezes eu pensei em desistir, mas eu lembrava dos 15% das pessoas que venceram na vida porque não desistiram. Nunca quis fazer parte dos 85% que desistiram no meio do caminho. Até mesmo porque o Deus que eu sirvo, a maneira como eu conduzo a minha vida, ela não me permite desistir de absolutamente nada, professor. Muito legal isso. Deixa eu pegar um ganchinho aí, professor Walter. Muitas pessoas, às vezes, no meio do caminho, porque não é fácil, mas é possível, como nós já falamos aqui, elas passam por situações que elas pensam, puxa, mas se Deus existe, por que Ele não facilita a minha vida? Se Deus existe, porque para todo mundo parece que dá certo, mas para mim não. Às vezes tem esses momentos que chega a dúvida, né? Ansiedade, tentações. Eu falo que é tentação, porque você decide se você vai se entregar à depressão ou não, né? Nesses momentos, você teve algum tipo de sentimento assim? Eu acho que como qualquer ser humano, né? Muitas vezes, pela maneira como era a minha vida, você imagina, trabalhar durante o dia num lugar, faculdade à noite e outro serviço, né, no contraturno que era de madrugada, né? Eu digo com muita tranquilidade, existiam noites que às vezes que eu dormia ali era 1h30, 2 horas, que eu encostava a minha cabeça no travesseiro, as lágrimas caíam, né? Porque chega um momento que você diz assim, e aí, Deus, o que eu faço? Né? De que maneira eu vou agir nessa situação? Né? E uma coisa engraçada, nos 6 primeiros meses de faculdade, onde eu achei que eu não iria continuar, estava eu dirigindo, fui levar o meu tio, salvo engano, no lugar, fui levar o meu irmão no lugar, estava no carro dele, e me para uma pessoa, ali na Via Morena, inclusive, encosta na janela do meu carro e diz assim para mim, olha filho, não desista, porque Deus ainda tem muito para fazer na sua vida. E foi uma coisa engraçada, porque essa pessoa, ela encostou no meu carro, falou o que ela falou, e ela simplesmente saiu. Ela não era uma pessoa que estava ali ao acaso pedindo uma contribuição ou pedindo um alimento, não. Ela estava ali, hoje eu entendo, que simplesmente para entregar um recado de Deus para a minha vida que não era para eu desistir. E você estava num momento de muita labuta, né? Isso vem como um bálsamo, né? Extrema labuta, mas olha, professor, extrema labuta porque não foi fácil. Não foi fácil. E eu digo hoje para você, olha, quando as pessoas vêm conversar comigo, que elas dizem assim, olha professor, estou numa dificuldade, né? E eu tive uma aluna que foi muito engraçada a situação, vou te contar aqui. Um dia ela chegou e falou assim, professor, não sei mais o que eu vou fazer, eu vou desistir, eu não estou conseguindo pagar minha faculdade, eu não estou conseguindo pagar minhas contas, eu não estou não sei o quê, não sei o quê. Falei assim, filha, qual que é o seu problema? Tudo isso que eu estou falando para o senhor, eu falei assim, vem cá, mas eu vi que você estava num carro tal, né? Mas professor, eu acabei de comprar meu carro, que não sei o quê. Eu fui ver o carro, um Corolla 0. Falei, filha, vem cá. O professor vai te contar, vou te contar a minha história, vou dar meu testemunho de vida para você. E contei toda a minha trajetória de vida desde o começo, para ela entender que a vida não é fácil. E disse a ela, olha filha, venda o Corolla. Compre um carro mais simples. Nós precisamos, professor Diogo, se adaptar à nossa realidade. Sim, verdade. Eu não posso dar um passo maior daquilo que eu aguento, que eu não aguento. Eu tenho que ter muita tranquilidade e serenidade com isso. Conclusão, a aluna vendeu o seu carro,
pagou as suas contas, comprou um carro mais simples, hoje está formada, uma colega que eu conheço hoje, está formada, virou juíza em outro estado. Olha que e coisa está aí, boa. graças a Deus. Todas as vezes ela me liga, me manda mensagem, me agradecendo por tudo aquilo que a gente tinha feito sobre a vida dela e tinha conversado com ela naquela época. O testemunho de vida que ele dê isso, ele muitas vezes serve, professor Diogo, para edificar a vida das pessoas e não permitir que elas desistam no meio do caminho. E essa passagem que aconteceu com você é muito interessante, professor, porque nós temos, é do ser humano isso, né? Parece que o jardim do outro sempre está mais florido que o nosso, né? E você, num olhar ali, você já encontrou uma saída para ela, falou, a situação é essa, vai lá e encara. E a vida é assim, né? O tempo todo aparecem as circunstâncias e a maneira com que nós enxergamos vai nos dar a vitória em meio a elas. Né? Eu aprendi uma coisa, professor. Cuida do seu jardim, mas você ajudar a regar o jardim do seu próximo não vai te fazer mal nenhum. Muito pelo contrário, né? Não vai te fazer mal nenhum. Vai florescer o seu jardim e vai florescer o jardim do seu companheiro também, ou companheira. Você ajudar uma pessoa, as pessoas não entendem isso. É uma coisa totalmente gratificante. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Não tem dinheiro. Eu estava ontem numa conversa com uma colega, uma amiga, e foi tão interessante isso, ela dizendo que ela começou um mestrado fora do estado do Mato Grosso do Sul, e ela dizia o seguinte, olha, eu devo muito a você em razão de ter concluído esse mestrado. Olha. Eu falei assim, mas por quê? Eu falei assim, porque na época de mais dificuldade da minha vida, você me ajudou. E uma situação que eu nem lembrava mais, porque assim, é aquela situação, quem apanha nunca esquece, mas aquele que ajuda, com certeza vai esquecer, mas aquela pessoa que você ajudou, ela jamais vai se esquecer. Eu aprendi também, professor, gratidão é fundamental. Gratidão é memória do coração, né? Exatamente. Gratidão é a memória do coração. E é uma memória que não existe mal nenhum, entendeu? Que possa apagar isso do nosso coração. Que é a gratidão que nós temos pelas pessoas. Isso é fundamental. E a vida é feita assim, é um ajudando o outro, né? Hoje você tem a condição de ajudar uma pessoa, futuramente você pode precisar daquela pessoa, porque Deus nos fez para sermos seres, para vivermos em comunidade, né? Olha, professor, quando esse meu tio, que eu considero como pai, me ajudou, eu fiz uma promessa para mim mesmo, que todo aquele que eu pudesse, eu iria ajudar. E assim eu tenho feito. E não é só uma ajuda financeira, porque às vezes as pessoas acham que ajudar é só você ajudar financeiramente. E não é isso, querido. Muitas vezes você, com uma palavra amiga, com um aconselhamento, com um direcionamento, você pode resolver a vida de uma pessoa. Sim. E as pessoas precisam entender que isso é fundamental. E o que é fundamental hoje? Amor, afeto, carinho. Isso são ingredientes que na vida do ser humano não podem faltar. E a cereja do bolo, professor Diogo, Sim. te digo agora. Manda bala. Deus. Quer ser diferente? Ame mais. Quer ser diferente? Seja temente a Deus. Esteja sensível à voz do Espírito Santo na sua vida. Eu cheguei a uma conclusão na minha vida. Não tomo absolutamente, professor Diogo, nenhuma decisão, nenhuma, sem antes conversar com Deus. Se Deus permitir que assim o faça, farei. Caso contrário, eu recuo. Porque não é ser covarde recuar. Pelo contrário, é você ser inteligente para dar o próximo passo e acertar. Eu tinha duas perguntas aqui, mas as duas vão dar muito tempo, então eu vou fazer só uma. Vamos lá. O senhor acabou de falar do nosso maior tesouro, que é o nosso Deus, né? Em breves palavras,
como que é o seu relacionamento com Deus? Como começou e como tem se desenvolvido até os dias de hoje, meu querido? Meu relacionamento com Deus foi algo assim inexplicável. Uma pessoa que realmente não acreditava no poder de Deus. Eu estudava na escola Joaquim Murtinho e lá eu conheci um amigo, se chamava Adriano. Hoje ele é pastor. Olha. E ele decidiu me convidar para fazer uma célula, na época era célula, no colégio Joaquim Murtinho. Eu estudava no período da noite, período noturno. E eu dizia a ele, falei, mas o que é esse diacho de célula? Ah, um negócio, é reunião que o pessoal se reúne, fala de Deus e não sei o quê, tá. E eu conhecia a diretora, eu era um aluno muito popular, muito bagunceiro na escola, então fui conversar com a diretora. Falei, olha, diretora, na época era a Rita Ciufi. Falei, diretora, eu tenho um amigo assim, ele quer fazer um negócio de Deus aí que se chama célula e tal. Ele falou, mas o que é isso, Walter? Eu falei assim, não sei. Ele só falou que é bom, que vai falar de Deus. Ele quer utilizar o espaço da biblioteca e tudo mais. Eu falei, vamos fazer? Vamos, liberou. E ele sempre me chamando. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, e me chamando para participar dessa célula. Eu falei, que troço de célula? Vou participar desse troço, nada. Não queria nem saber disso. No terceiro mês, subindo a rampa da escola Joaquim Murtinho, para quem conhece, lá tem uma rampa que você sobe. Na época, do lado esquerdo, ficava a biblioteca. Uma força sobrenatural me empurra para o lado esquerdo para eu entrar na biblioteca no horário que estava tendo a célula. Chego lá, falo, olha, ô Adriano, você me chamou aqui para participar dessa célula, só tem 5 pessoas nessa sala? Eu falei, que diacho de célula é essa? Que você falou que era tão bom que só tem 5 pessoas aqui? Eu falei, não, isso está errado. Eu falei, não é assim que funciona, não. Eu vou te mostrar como é que a gente traz gente para cá. Sai um engraçadinho, né? Que não conhecia de Deus, não sabia o que era a célula, sai nos corredores do Joaquim Murtinho, galera, vamos ali conhecer a célula. E a galera falava, o que é célula? Eu falei, não sei, mas dizem que é bom. E eu só falava assim, mas a única coisa que eu sei que é bom não, que eu conheço é a célula que faz parte do corpo humano. Que eu brincava com o pessoal ainda. Não sei o que é, mas é bom, vamos. Naquela noite foram 80 jovens dentro de uma sala. Tá brincando. Desses 80, metade que estava ali aceitaram a Jesus naquela noite. Foi uma noite muito marcante. Eu tenho uma carta até hoje, do hoje pastor Adriano, em que ele relata essa história e me agradece por aquela noite. E olha só, quem era eu na ordem do dia? Não entendia, nada, não sabia nada, não sabia o que era Deus, mas hoje eu entendo que naquela noite Deus me escolheu para que eu tivesse sido um instrumento naquele momento na vida daqueles jovens. 40 jovens mais ou menos aceitaram a Jesus naquela noite. Foi algo assim inexplicável. E você nessa história? Nessa história, eu não tenho o que falar, né? Fez parte dos 40? Não tem o que dizer. Eu fui o primeiro a me prostrar diante de Deus naquela noite e graças a Deus, até hoje eu sou uma pessoa muito temente a Deus e onde eu posso, eu falo daquilo que me faz bem. E o que me faz bem é Jesus Cristo. E onde eu puder levar essa palavra, eu sempre estarei levando, porque isso faz bem para mim e eu quero que faça bem para as pessoas que estão à minha volta. Que coisa, que história maravilhosa essa, professor Walter. Obrigado, professor. Professor, para aquelas pessoas que estão nos assistindo, têm planos, têm objetivos de vida, têm sonhos, né, mas estão passando por uma situação de dificuldade como o mundo inteiro está passando. Né, tudo muito incerto, muitas dúvidas, muitos temores, né, muitos medos. Eu queria que o senhor deixasse uma palavra de incentivo, de ânimo, aquilo que está no seu coração para essa nossa turma abençoada e bacana aí. Com certeza. Vamos lá, professor. A única coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Querido, no mundo tereis aflições, mas ele, assim como nós, venceremos. Não existe nenhuma dificuldade para aquele que nasceu para vencer. A única diferença que vai ter é se você vai querer fazer parte dos 85% que desistiram ou vai querer permanecer nos 15% que, apesar de todas as dificuldades, não desistiram. Na vida, existe um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher,
Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. E na vida, tudo é assim. Nós temos que ter muita tranquilidade, porque o erro do ser humano é ser imediatista. Muitas vezes ele quer que aquilo aconteça naquele momento, naquela situação, naquele horário, mas muitas vezes ela se esquece de um detalhe. Não é no nosso tempo, querido. É no tempo de Deus. E Deus vai te dar tudo aquilo que você necessita quando o seu coração estiver preparado para receber. Caso contrário, espera um pouquinho, dá uma segurada, porque Ele está preparando algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nenhum coração jamais sentiu aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Hoje, eu agradeço ao professor Diogo pela oportunidade de estar aqui no programa Já Deu Certo, na viamorena.com, falando um pouquinho da minha história. E tomara, professor Diogo, que esse pequeno relato aqui realmente sirva de estímulo para você que está nos assistindo. Não desista jamais, porque Deus é contigo. Tá coisa boa. Professor, obrigado por esse momento, por separar um pouquinho do seu tempo tão precioso para estar aqui conosco, registrando a sua trajetória, a sua história e colaborando com as pessoas que eu tenho certeza que muita gente vai absorver esse conteúdo e não vai desistir, vai continuar e vai chegar lá. Amém, que assim seja. Querido, obrigado, muito obrigado, querido. Isso aí, queridos, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e por você abrir as portas do seu coração para ouvir tudo isso que nós temos preparado para você hoje aqui, tá bom? Semana que vem eu volto com mais um convidado ou convidada. E olha só, não se esqueça, hein? Se for para desistir, desista de desistir. Fui!